Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Douglas Vilaça, vou fazer aqui minha audiodescrição para que todos os que estão nos acompanhando possam ter uma compreensão de como estou, aonde estou e possamos levar esse aspecto da acessibilidade a todos. Eu sou moreno, tenho um cabelo curto, barba curta, estou com uma camisa cinza, tenho um relógio e estou aqui no estúdio do IFB, onde ao fundo nós temos imagens que retratam tanto o Instituto Federal de Brasília como o nosso quadradinho, né, o Distrito Federal. Hoje aqui no Estação IFB, a gente tem uma felicidade em falar um pouco sobre as características dos nossos estudantes. Nós temos estudantes de diversas áreas, exatas, humanas e tudo, e cada um deles tem uma forma de se expressar dentro da sua área de conhecimento. E nesta data, a gente tem a satisfação de receber uma que expressa arte, narra histórias, conta histórias através da moda. Então, eu tenho a satisfação de receber a Júlia Teófilo. Obrigada. Que é a nossa entrevistada Obrigada de hoje. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, Júlia, eu queria que já assim, de início você pudesse se apresentar, para além do que eu falei. Vou primeiro fazer a audiodescrição. Eu sou uma mulher alta, tenho 1,73 m, branca, de cabelos ondulados e pretos. E eu tô com uma roupa toda preta de alfaiataria, né? Uma calça de alfaiataria e um colete. E eu tô usando óculos também. Meu nome é Júlia Teófilo, eu tenho 23 anos. Eu faço design de moda no IFB. Eu tô finalizando a faculdade, Falta só entregar o TCC, né? Finalizar, terminar de digitalizar e enviar o TCC e apresentar. É muito legal poder falar assim com alguém da moda, porque na sua audiodescrição você já trouxe alfaiataria e tudo, e eu só uma camisa. Eu tô com uma camiseta, é isso. Muito legal ter uma especialista, uma pessoa que entende do assunto. Obrigada. Ainda tem muito que estudar, né? Mas a gente tá caminhando para isso. Tá. Júlia, você estuda moda. Isso. Eu fico imaginando como isso surgiu, né? Como quais foram os sonhos, as expectativas que te levaram à moda? Teve alguma situação na infância, na adolescência que te impulsionou a essa área? Como você se descobriu, se encontrou na moda? Então, começou antes mesmo de eu entender o que era aquilo e eu assimilar isso como uma carreira. Mas desde pequena eu gostava de mexer nas minhas roupas, seja das Barbies que eu tinha, das bonecas, de fazer alguma modificação, colocar algum acessório mais. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui customizando minhas próprias roupas. Então, tipo assim, às vezes tinha festa, minhas amigas iam lá, sempre compravam uma roupa, mas eu não, pegava uma que eu tinha em casa, customizava, às vezes recortava, fazia uma nova roupa a partir do que eu já tinha, né? E sempre tive isso, muito apego à moda, e eu também sou modelo, então eu sempre tive muito esse lado da moda mesmo, de gostar bastante. Só que foi só no ensino médio que eu comecei a ver a moda, trabalhar pelo outro lado da moda, não como modelo, mas como designer. E foi através de uma amiga minha, estava no ensino médio, naquele nervosismo de, o que eu vou fazer? Isso. E antes eu queria medicina, nada a ver comigo, mas, né, acho que questão de família, muita gente vem com isso, eu vou fazer medicina. Aí eu tive essa amiga, eu falei, medicina não é pra mim. E ela trouxe, Júlia, por que você não faz moda? Aí eu, é algo que eu gosto, só que eu nunca parei pra pensar por que eu não faço moda. Ela, tudo tem tudo a ver com você, tudo mais. Ela me mostrou, uma mulher que mexia com moda, ela é uma empresária hoje em dia, e mostrou um pouco. Eu falei, cara, ela deu um clique na minha cabeça, já era algo que tinha em mim, mas eu nunca tinha parado pra pensar se eu fizesse moda. Né? Justamente porque é algo, né, que não é muito comentado em Brasília, moda, é algo bem pequeno, tanto que tem poucas faculdades, né, que oferecem esse curso. E foi naquele momento que eu falei, cara, é isso. Aí eu entrei na faculdade e a partir do momento que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, minha visão de moda mudou totalmente. Totalmente. Que a gente, às vezes, quando você tá fora da faculdade, você não estuda muito o ramo, você acha que é uma coisa, só que quando você entra e realmente estuda a fundo, você vê que
toda a sua visão, normalmente, de mundo, assim, muda. Né? Seja da produção, da moda, tipo, toda a confecção de uma roupa, o que você vai comprar, o que você não vai deixar de comprar. Todo o seu olhar muda. Até uma pessoa vestindo uma roupa na rua, o que antes talvez você julgaria, hoje você entende como uma forma de expressão. Então, é algo que eu fico muito feliz que tenha mudado em mim, tipo, toda a minha visão, assim, e ver como que é um mundo muito rico de tudo, como indústria, como conhecimento, como produção, como lado artístico. Então, é algo que eu amo muito. Talvez esse momento seja um momento de desconstrução para uma nova Júlia, assim, porque você falou, por exemplo, das pessoas que você via já não julgava, mas poderia entender que era uma expressão e tudo. Então, você meio que se reinventa? Você percebeu isso? Eu me reinvento, realmente, assim. Acho que a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? Então, a gente tira, às vezes, alguns preconceitos e começa a ver a moda como uma comunicação, uma expressão da pessoa. E também, tirando do lado visual, assim, a gente começa a entender mais a indústria da moda. Porque a gente pega a nossa roupa, a gente foi ali no shopping, comprou e é isso. Mas quando a gente vai entender, tipo, todo o processo daquela roupa até ela chegar na loja, e muitas vezes quando você vai pegar sua roupa e jogar no lixo, como que aquilo vai acabar, né? Como que o resíduo que ela vai trazer, você começa a pensar muito nesse processo. Então, tipo, até a questão de consumismo, hoje em dia, eu tenho uma visão de evitar, né, consumir tanto moda, principalmente de materiais que eu sei que, quando for descartado, eles vão trazer muitos poluentes, né, para o meio ambiente. Então, você consegue ter uma visão de tudo. Não só de estilo, né, que acho que é o mais básico, mas também de produção e conscientização do que você está vestindo, do material que você está usando, talvez quem que fez a sua roupa, né? Porque, às vezes, foi uma roupa vinda de um trabalho escravo. Você quer apoiar aquilo? Ou uma roupa que o corante que você está usando é um corante que, às vezes, lá na Ásia, é um corante que está sendo despejado no rio e está matando várias pessoas. Mas aí o resíduo também da moda. Você vai descartar sua roupa, tem o deserto do Atacama, que tem, tipo, é uma ilha enorme de roupas e aquilo vai acumulando, acumulando. E deu um impacto muito grande para o meio ambiente, que é uma coisa que a gente não fala muito, mas tem um impacto, porque a roupa a gente vai usando, usando, usando. A gente não tem a consciência, tipo, cara, a gente usa muito, muito, e a gente descarta muito, só que a gente não tem um reaproveitamento que teria que ter para ser mais sustentável. Da matéria, né? A gente tem muito esse comportamento. Isso, a gente não pensa no depois, né? Porque roupa é algo muito... uma roupa, né? Às vezes as pessoas não têm essa profundidade tanto do que todo o prejuízo que isso pode trazer para o mundo. Essa sua visão, eu vou abordar ela, mas você fez o curso lá no IFB Campus Taguatinga. Isso. Né? E essa sua visão, ela foi potencializada durante o curso ou ela nasceu durante o curso? É porque quando a gente fala moda, acho que o senso comum leva muito aquelas ideias dos desfiles, né? Alta Paris, costura, Milão, isso. Revista, e Vogue. Você está trazendo uma visão da moda pro dia a dia, né? Para reflexão do comportamento. Do comportamento que é para todo mundo. Não é para alta costura, para quem tem um pouco ou muito dinheiro. Isso, para o universo das modelos e tudo. Isso teve, essa formação dentro do IFB, teve uma influência, nasceu lá. Além disso, tem algum diferencial que você consegue destacar dessa sua formação no curso lá de moda que você está carregando agora para a sua carreira profissional? Não, com certeza esse lado mais sustentável eu aprendi tudo lá. Tanto que eu falei antes, eu não tinha essa noção, eu nem pensava nisso. Então lá, né, com os professores, todo o material que eles passavam pra gente, diversos documentários, matérias, a gente começou a ver a moda pelo outro lado, né? Não um lado bonito, fofinho, tá na capa de revista, mas o outro lado. Então acho que é muito importante. Lá eles pegam... Porque às vezes tem faculdade que ela vai focar só em uma coisa. Às vezes vai focar só na produção de roupa. Então, costura, modelagem. E lá eles pegam um leque. Então, vai focar tanto na história da moda, construção da roupa, e também o lado de sustentabilidade. Então, pega toda a indústria da moda e eles vão abordando de pouquinho em pouquinho o que faz a moda ser, a indústria como um todo, e não só um lado da indústria. Então, acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo. E eu gostei bastante do curso, estou finalizando agora.
Mas o corpo docente é muito competente, eles são muito bons, eles são incríveis, e eles dão todo esse apoio, né? E eles têm muito conhecimento, então eles trazem muito do conhecimento e também das vivências deles pra gente. Então, você acaba saindo de lá com uma visão totalmente diferente. Essa vivência também para fora da academia, né? Isso, com certeza. Eu acho que até quando eu te pergunto isso, porque eu vou entrar agora aqui num ponto que é um motivo de muito orgulho para o IFB. A gente conversava um pouco nos bastidores sobre a repercussão da sua participação no desafio do Sou Algodão, né? Que agora eu gostaria de falar um pouco sobre ele. E aí eu acredito que esse universo acadêmico, né, dos docentes e todo do IFB, trazendo, ou levando, aliás, o estudante para olhar para fora, né, essas possibilidades, é um diferencial também, né, que te abre possibilidades, né? Isso. E aí, então, já entrando assim no desafio do Sou Algodão, primeiro eu queria que você falasse, o que é esse desafio? Então, é um desafio que é o Sou de Algodão, junto com a Casa de Criadores. A Casa de Criadores é uma semana de moda que tem lá, em São Paulo. Então, é principalmente uma semana de moda muito para as pessoas que estão começando. Então, os novos talentos do Brasil. Eles focam muito nos talentos brasileiros e também na mensagem. Então, eles têm um aspecto político, um aspecto político muito forte de liberdade, de expressão. Então, eles pegam todos esses talentos e trazem para lá como se fosse um palco, tipo um berço. Ele tá criando um bebê para depois ele ir pro mundo. Tem alguns estilistas que estão lá há muito tempo, que já são estilistas renomados. Mas eles também abrem, assim, pro público. Então, eu acho que é uma semana de moda muito, tipo, um abraço de mãe. É muito carinhosa, eles são bem abertos, assim. E, tipo, o processo com eles está sendo incríveis. Eles são muito atenciosos com a gente, e, tipo... Lá é muito, tipo, liberdade. Então, tipo assim, eles não vão, eu vou ditar uma regra. Pá. Não, eles são muito abertos para nossa visão como artista. Então, acho que é um lugar muito para experimentar, se ter uma liberdade, você poder lá mostrar o seu trabalho. E a Sou de Algodão, né, é uma empresa que tem vários, como se diz? Apoiadores, patrocinadores. Colaboradores. Parceiros. Parceiros, isso. Que eles fizeram essa coleção, para essa parceria com a Casa de Criadores para fazer um concurso para os estudantes de moda do Brasil. Então, foi um concurso que teve a primeira fase, né, que acho que foi uns 960 inscritos. Vou jogar aí uns 1.000, né, porque 960 são das inscrições válidas. Aí, a partir disso, eles pegaram os semifinalistas, né, que foram, acho que 10 de cada região, e chegou nos finalistas, que foram 2 de cada região, né. E a gente vai criar uma coleção, que são 6 looks, e todos eles focados na fibra nacional, né, que é o algodão. Então, tem que ter pelo menos 70% de algodão, usar o jeans em 2 looks. Então, eles têm toda essa pegada, né, com, né, o algodão, obviamente, e a sustentabilidade, tanto que os parceiros deles focam muito nisso, né, de como, às vezes, produzir o tecido de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente. Eles fizeram essa competição, a gente está indo para a 3ª edição agora, que aí são, né, 10 finalistas, 2 de cada região, e o prêmio, né, é R$30 mil, mais entrar na line-up oficial da Casa de Criadores, que ocorre 2 vezes ao ano, mais ou menos. E assim, é uma coisa grande, muito grande, assim, quase 1.000 inscritos, praticamente 1.000 inscritos, e aí tem essas fases. Como você soube, né, desse desafio? Como foi esse caminho para poder participar como é que foi a inscrição, se teve algum apoio, algum auxílio, durante a produção do que apresentar, né, para o desafio, conta um pouco pra gente, como é que tudo isso se deu? Então, eu conhecia o concurso antes, né, acho que eu conheci na edição passada, acho que foi ou foi pela faculdade, ou foi pelo próprio Instagram, só que aí eu não tinha participado. Aí esse ano, o meu coordenador de curso, né, o Francisco, ele enviou um e-mail que ia ter uma parceria, eles estavam fazendo uma seleção para uma parceria do IFB, do Senai e do Sindivest, que eles dariam uma consultoria técnica, então ajudariam a gente
Porque na primeira fase a gente tem que criar um look completo. A gente tem que costurar a roupa, fotografar e enviar para eles. Não só um protótipo. Eu não sei se é a terminologia protótipo. Mas... não, protótipo não, tem que ser a roupa completa. Então, tipo, a roupa que vai ser usada na passarela é a roupa que você tem que fazer, uma roupa completa, feita. Aí essa parceria, né? Que aí eles selecionaram, acho que... Eles pegaram algumas faculdades de Brasília e pegaram uns alunos para dar essa mentoria pra gente. E foi a partir dessa mentoria que realmente eu fui participar do concurso. Porque eu sabia que estava com as inscrições abertas. Só que acaba que é um custo muito grande, às vezes, para um estudante. Porque você vai ter que comprar tecido, aviamento e toda essa parte técnica, às vezes, é um pouco mais complicada pra gente. Então, ter essa mentoria foi essencial para mim. Porque eu já tinha coleção. Eu tinha ideia da coleção, ela não estava 100% pronta, porque é a coleção que eu vou apresentar no meu TCC. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, é o momento perfeito, porque eu vou ter uma coleção que ela tá bem feita e ela tem um conceito interessante para o concurso e eu acho que ela casaria perfeitamente com isso. Aí surgiu essa oportunidade, eu falei, eu quero essa parceria. Aí eu enviei, eles avaliaram, aí foi aprovado. E foi essa ajuda toda do Senai, do IFB e do Sindivest que fez eu conseguir ir para a final. Porque sem eles eu provavelmente não ia conseguir, sabe? Quando o estudante tem um contato com alguém da área, com algum profissional, isso engrandece muita gente. Principalmente aqui em Brasília, às vezes para conseguir um estágio, cara, é quase impossível, você não acha tanto. Então, às vezes, a gente, nesse quesito profissional, a gente sofre um pouco, né? Então, nisso, eles colocaram os profissionais e também tem esse apoio de materiais, que é um custo um pouco alto. Foi incrível. E foi um processo de muito aprendizado, porque, né, tipo, eles vão oferecer uma mentoria que eu vou pegar minha roupa e falar, eu quero essa roupa, e jogo lá para eles. Não é assim. Então, a gente tem a mentoria, mas a gente que vai fazendo as peças. A gente vai lá junto com eles, né, fazer a modelagem da roupa, a costura, todo o pensamento, assim, principalmente como é algodão, então algumas coisas tiveram que ser mudadas na minha coleção, né, porque eu tive que mudar a matéria-prima, né, de algumas peças. Então, às vezes, alguma coisa que eu queria não daria para fazer, né. Então, toda essa mentoria foi incrível pra mim, que me ajudou muito, muito mesmo. Tanto que eu tive um problema, a minha roupa que eu enviei, né, ela é tipo um vestido moletom, super oversized, e a ideia original da parte de baixo, né, da saia, ela era totalmente diferente do que foi enviada, era só ser uma saia tipo balonê bem redondinha, só que pra fazer a estrutura disso a gente penou um pouco, né, porque tinha que usar algodão, e o meu foi 100% algodão. Então, a gente penou um pouco nisso. E foi graças a Samantha, do Senai, que ela deu uma ideia. E se a gente colocar a barbatana? Né, que a barbatana é tipo um corset, ele tem uma estrutura, né, por baixo. Que às vezes pode ser de metal ou plástico, né. Então, eu peguei uma que era uma barbatana costurável, que é tipo uma hastezinha assim, de um material mais rígido. E eu fiz uma costura que ela deu uma sustentabilidade. Só que ainda ela não ficou do jeito que eu queria, tipo um redondinho, um balonê. Só que ela ficou com umas curvas. E eu vi que eu podia, né, modelar essas curvas com ferro quente. E foi nisso que acho que deu todo um charme e um a mais no look, tipo uma informação mais interessante, né? Porque minha coleção é sobre escoliose, que para quem não sabe é uma curvatura normal da coluna vertebral, que pode às vezes ser em formato de C ou em formato de S. E acabou que eu consegui trazer esse elemento visual da escoliose para a saia. Então, eu consegui modelar ela com diversas curvas, que eu acho que foi um ponto crucial, assim, nesse primeiro look que eu tive que enviar. Ou seja, esse apoio, acho que muitos artistas, vou te chamar de artista, porque pelo que você me contou, assim, tem um conceito, tem uma narrativa, que é o tema do nosso podcast, tem muitos artistas que dentro dele tá ali borbulhando ideias, planos, sonhos, e às vezes precisa só, de fato, dessa pessoa externa que tem domínio do assunto para falar, vamos por aqui, você quer isso? Isso aqui não vai dar. Mas, e se a gente pensar em outra forma? E aí, com isso, acabou chegando nessa resposta que a gente vai aprofundar ainda mais sobre o conceito da sua coleção, mas que
Nossa, você foi falando, eu fui imaginando, assim, sabe? A cena. Uhum, Apesar de que eu já vi a imagem, sim. né? Quem está nos assistindo, fique extremamente à vontade em... lá no site do IFB saiu matéria sobre a Júlia com a sua coleção. No final, Júlia, eu quero que você fale um pouco sobre onde as pessoas podem acessar Tá. mais sobre os teus produtos, as tuas artes, tá? Mas é muito legal de toda essa construção, né? São somas de saberes, esforços, visões que potencializam o teu talento, Isso. a tua habilidade. Eu acho que às vezes na moda as pessoas pensam muito, tipo, só na estética, assim, no visual, esse é bonito e tal, ou não. E tem que ter muita técnica, tem que ter muito conhecimento por trás, né? Então é muito estudo. Então ter esse contato com os profissionais que estão no mercado há muito tempo e já tem um conhecimento muito mais aprofundado que eu, que estou me formando agora, foi o que fez eu evoluir e continuar evoluindo até hoje, né? Bom, quando você já soltou um spoilerzinho aqui do o conceito da sua coleção, eu fico imaginando, e aí eu acho que é interessante as pessoas terem conhecimento de como isso se deu, né? Assim, o porquê este conceito, qual a mensagem que você queria passar, porque a gente tem uma visão da moda, aquela coisa muito delineada, muito... Existe um padrão. Sim. E quando você traz a ideia desse conceito relacionado à escoliose, está fora do padrão. Então, fala um pouco, né, dessa construção que não se vê, só porque na hora que o look está pronto, a gente você não tem sabe. Um contexto. Você não tem o contexto. Exato. Então, eu posso contar um pouco desse contexto e falar também um pouco de como foi para você essa oportunidade de criar algo tão impactante, tão particular, e acredito, e é uma produção inédita, né? Então, poder falar um pouco disso, que eu acho que é uma oportunidade única para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, a minha coleção é a mesma que eu vou apresentar no TCC, então eu já estava trabalhando nela acho que pelo menos aí 1 ano, né, no desenvolvimento, nos insights. Então, porque às vezes fazer uma coleção não é algo tão óbvio. Eu vou pegar um tema aqui e começo a desenhar. Então, você tem que ter muito estudo e referências antes de você começar realmente a produzir. Então, na escoliose, como eu falei, é uma curvatura normal da coluna reta, que é da coluna vertebral, que a coluna vertebral normalmente ela é reta, né? Então, quando tem essa curvatura, ela pode ficar em formato de um C, com uma curvatura, ou um S, quando se tem 2 curvaturas. E essas curvaturas têm ângulos, então vai ter uma escoliose leve, tem uma escoliose moderada e tem a grave. E essa curvatura da coluna, ela vai trazendo desníveis no corpo. Então, por exemplo, você vai ficar com um ombro mais alto que o outro, vai ter um lado da sua cintura que você vai ter, que vai ser, né, curvado, e o outro lado vai ser reto. Os desníveis de quadril, a escápula atrás, às vezes você vai ter uma gibazinha. Então, ela traz muito desses lados estéticos da coluna. Além dos lados tipo, físicos de dor mesmo, que isso pode acarretando dor. Somente quando chega a um ponto da curvatura, às vezes a coluna ela pode pressionar alguns órgãos, pulmão, coração, então isso vai trazendo uma dor. E é uma doença que ela ocorre muito em meninas, principalmente na época da adolescência, né? E tem uma que é chamada escoliose idiopática, que foi a que eu tive, que é uma escoliose que ela surge sem nenhum motivo. Não foi um acidente, não foi você nasceu com isso. É meio que ainda é estudado, né, na medicina isso. É legal até você falar, porque às vezes as pessoas podem associar e falar, é uma postura, né? Minha mãe, ela falava muito, nossa, filha, você tá de uma postura, arruma. Né, como se fosse algo que, tipo, eu queria estar naquela posição, só que não era. Então, ela só surgiu assim do nada. Eu descobri, acho que eu tinha 12, 13 anos, fiz acompanhamento, fiz o uso do colete ortopédico, só que no final eu tive que fazer a cirurgia porque tinha agravado, né, o meu ângulo, o ângulo COB, né, da coluna, que o ângulo COB é o ângulo que determina se é leve, moderada ou grave. Aí a minha tava 54 graus, né? Normalmente, para cirurgia,
varia, né? Mas eles falam que para ser considerado um caso cirúrgico a partir do 45 a 50, né? Porque eu cresci, né, nesse espichão né, da adolescência, e nesse crescimento a coluna, a curvatura aumentou também. Então, teve todo esse processo com a escoliose. Foi um processo, além de dolorido, né, por causa da coluna, também tinha um lado emocional. Então, por exemplo, como na época da adolescência, você se importa muito mais com a opinião alheia, né? E você, pelo menos eu tentava sempre me encaixar, assim, você quer entrar, você quer ser seu grupinho, você quer se encaixar. Então, por exemplo, eu sempre tentava esconder a minha escoliose, né? E principalmente durante o uso do colete ortopédico, é um colete que ele é muito aparente. Então, é um colete bem rígido, acho que ele tem mais ou menos, acho que 1 centímetro de grossura, ou meio centímetro, mas ele é muito rígido. Ele marca muito, né? Ele marca muito. Então, você vai usar uma camiseta, ele vai marcar. Por mais que você coloque debaixo da roupa para não aparecer, ele vai marcar. Muito. E no colégio, eu passava o dia inteiro no colégio. Então, para eu tentar esconder o meu colete, né, para as pessoas não ficarem, tipo, olhando, porque acho que eu era a única menina do colégio que ia ter o colete, assim, eu ser, tipo, a estranha com colete. Só que anos depois, tipo, eu já no ensino médio, eu vi uma menina usando o colete, tipo assim, tranquilamente, eu achei aquilo, tipo, incrível, porque foi algo que, na minha época, eu não tinha a coragem, a autoestima. Segurança, né? Isso. Então, eu sempre tava esconder com casacão. Mas a gente tá no Brasil, né? Então, eu morria de calor, eu ficava suando o dia inteiro, muito quente, às vezes, à tarde, tinha alguma atividade física, e eu tinha, na atividade física, você tem que tirar o colete, eu ia ficar andando com o colete, né, para um lado para o outro, não cabia no armário. E aí eu vou pegar ônibus também à noite, ou para ir para o colégio, também era algo muito complicado de se usar. Então, por exemplo, eu não fiz o uso do colete certinho, porque o colete é para você usar 24 horas por dia. 23 horas que eles falam para você tirar, para tomar banho e tal. Mas você tem que usar ele direto. E é algo que, cara, eu no colégio eu não queria estar com um colete que marcasse muito, e além da dor, né? Porque é algo que vai, tipo, te pressionando, ele fica bem apertado com um velcro, então ele vai te pressionando, e até como é um plástico, ele não estica, né? Então, assim, para respirar, não conseguia respirar fundo, porque ele prendia aqui o meu tronco. Então, é algo muito desconfortável. Aí eu usava, né, como eu disse, o casaco para cobrir. Tanto que o meu primeiro look que eu enviei, é esse look mais sentimental, é um casacão oversize para demonstrar que eu queria esconder, só que dessa vez eu coloquei o colete por cima. Né? Então, eu trouxe esse elemento, que era algo que eu queria esconder, só que eu evidenciei o colete. E tem um detalhe, que é o detalhe do capuz, que não é um capuz normal, é um capuz, tipo, enorme. Que é um capuz que ele cobre a área dos olhos, que é como se fosse simbolizar que eu queria me esconder, que eu não queria que os outros me vissem, como se eu estivesse, tipo, reclusa ali, escondida. E acho que um detalhe bem legal dessa produção, né, além do que eu falei antes, né, da saia, do vestido, foi que, por exemplo, no seu de algodão, é 70% de algodão, no mínimo. E o colete é de plástico. Eu queria trazer esse plastificado, só que eu não poderia usar algum material com plástico, algum tecido que tivesse plástico, como vinil. Eu não podia. Então, eu estava meio que presa nisso. Então, para trazer esse efeito de plastificado, que tem um colete, eu fiz qual o nome? Eu fiz um beneficiamento com cola transparente, com cola de silicone. Aí eu fui fazendo várias camadas de cola de silicone até realmente dar aquele efeito brilhoso, né, que o plástico traz, para complementar toda a história da coleção, né? Então, a minha coleção, ela traz muito tanto o lado emocional da doença, né? A coleção é uma mini história da minha vivência com a escoliose. Né? Tem o uso do colete, essa forma de eu me esconder, mostra muito as assimetrias, que é um ponto... Acho que é o ponto mais forte da minha coleção, é a exaltação dessas assimetrias. E também tem um pouquinho da cirurgia, que é algo que acho que vai ser bem interessante de se trabalhar. E é isso. Quando você, assim, porque eu fico imaginando, eu queria ser artista igual vocês. Pode ser, ainda dá tempo. Porque eu conheço vários artistas, nós temos artistas, tem um colega que trabalha com a gente, que para mim ele é um incrível artista. Quando vocês artistas
tem uma inspiração e aí relacionado com uma técnica, né, como você falou, e aí quer contar uma história e tudo, isso é primeiro formatado na cabeça. Uhum. E aí depois vocês colocam para prática. Isso. Quando você viu a sua produção feita, assim, você falou, meu Deus, eu pensei tudo isso tudo tá dizendo isso. O que você sentiu? Cara, tipo assim, acho que durante o processo sempre bate aquele nervosismo. Será que a peça vai ficar do jeito que eu quero? Será que vai ficar bom? E você fica naquela, você vai criando, mas sempre naquela dúvida. Quando eu fui tirar as fotos da peça em si, que eu vi ela a modelo toda montada com a peça, com a maquiagem, eu vi a proporção que aquilo se tornou melhor do que eu imaginava, né? Então, foi tipo um choque pra mim, de uma forma positiva. Eu fiquei muito feliz com o resultado. O efeito plastificado que eu queria, ele ficou incrível. E a movimentação da saia, como você viu uma foto, mas assim, a saia, ela se movimenta muito. Na passarela você vai conseguir ver essas curvaturas se movimentando. Uhum. Aquilo, cara, bateu um orgulho, tipo... É incrível você conseguir tirar a sua ideia do papel, porque no papel às vezes é lindo, né? Você conseguir tirar a ideia do papel e ver que às vezes aquilo se tornou melhor do que você imaginava, né? E que você conseguiu passar sua mensagem. Tanto que esse look, tipo assim, eu postei a primeira vez e as pessoas, legal, bonito. Mas quando eu expliquei um pouco da história, do contexto daquele look, as pessoas, elas ficaram, caralho, tipo, faz muito sentido. Então, elas se identificaram mais e tiveram uma conexão a mais com a peça devido ao relato, contexto, né? Você foi falando isso, eu estou imaginando assim, a capacidade da sua arte impactar vidas, né? Seja alguém que tem escoliose, seja alguém que não se aceita por algum outro aspecto, porque quer se encaixar num padrão e tudo. Você já falou um pouco, mas eu queria que você pudesse falar assim de forma bem direta. Tá. Qual a mensagem da sua coleção? O que você quer falar com ela? Enfim, coloca o seu coração para fora em relação a isso. Eu comecei a pensar toda essa coleção há 2 anos atrás, em 2022. Eu comecei a pensar todo o que eu faria com essa coleção. E lá, né, você faz muita pesquisa antes de começar a escrever, antes de começar a fazer a coleção em si. E eu pesquisava, né, tipo, alguns... Qual o nome? Alguns artigos sobre a escoliose na moda e tinha muito poucos mesmo. Então, muito o que eu achava era, às vezes, tipo assim, alguma modelagem para você amenizar essas assimetrias. Então, muita coisa, às vezes, para esconder, para deixar a pessoa, às vezes, mais confortável, para, tipo, deixar a pessoa mais no padrão que a gente vê hoje em dia, né? Então, tinha muito isso. Ou, às vezes, era um colete, só que um colete de... meio que estampado, um colete, assim, mais bonito visivelmente. Então, tinha muito essa forma de querer ou esconder, né, escoliose, ou, tipo, tentar, né, tipo, deixar mais aceitável pros olhos dos outros. E eu vi, cara, tipo assim, parece muito, eu quero esconder, e parece que você tá, tipo, repreendendo a pessoa, você quer só esconder, sendo que era uma insegurança muito minha, né? Então, eu quis trazer, tipo, uma visão, tipo, realmente mostrando, saindo desse padrão, porque na moda a gente vê muito esses padrões, né? A gente vê muita simetria, tanto que hoje em dia o que é mais comum de procedimento estético? Harmonização facial, por exemplo. A gente vai querer que tudo seja simétrico, tudo que tenha aquela perfeição, um lado igual ao outro, os volumes certinho. E é ruim que você meio que perde... Você perde a sua identidade, você perde né? sua essência. Porque você vai ver, um tá igual ao outro, mas o que faz a gente ser belo único é a nossa essência, né? Assim, eu acho que tem muito disso. Suas diferenças. As suas diferenças. Exato. Há belezas, né? Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Exato. Assim. Então, tipo assim, era algo que eu só via esse lado mais padrão, de um corpo X. E, por exemplo, eu trabalho como modelo. Então, eu tenho uma cicatriz, a minha cicatriz nas costas, ela não ficou fofinha, que às vezes tem uma pessoa que fica só a linhazinha ali, fininha, né, da cicatriz. E a minha era uma cicatriz um pouco... Enfim, ela ficou um pouco mais larga, né, tem uns pontos, então uma cicatriz reta e tem, tipo, os tracinhos assim que são dos pontos, né, que o cirurgião deu.
Então, algo que, por exemplo, eu ia trabalhar com alguma marca, eu sempre escutava, vamos tampar. Não, será que dá pra colocar maquiagem? Será que dá pra esconder com a roupa? Teve um desfile que eu fiz, por exemplo, que eu era a única modelo toda coberta, assim, era um desfile de moda praia, eu tava, tipo, com um bodyzinho, todo coberto. Sim. Né, tipo, as costas aqui, tudo. E a maioria das meninas estavam com um biquíni, mostrando as costas. Então, eu sentia aquilo na pele que era algo que as pessoas tentavam sempre esconder. Sempre era um problema. Tipo, não era, era sempre um problema. Então, de poder trazer tudo que eu passei e tudo, né, que às vezes a moda prega, e tentar um pouco contra isso, né, de mostrar as assimetrias, os desníveis, foi muito importante pra mim, né, tipo assim, entende-se que a escoliose é uma doença, mas o que você não precisa ter vergonha daquilo, né, porque às vezes tem muita gente que vive com escoliose tranquilamente, porque não é algo muito grave, então ela só vai ter esses desníveis, e ela vai viver normalmente, super saudável. Então, de poder um pouco trazer esse lado de, você não precisa se esconder, mas, tipo, de certa forma, valorizar o que você tem de único, e tentar abraçar isso. E também como uma forma de conscientização. Eu acho que, às vezes, muitas pessoas, que nem você mesmo falou, acham que, às vezes, a escoliose é só, postura ruim. Então, você tá assim, ela tá com postura ruim. E, na verdade, às vezes, é um problema que você realmente tem. Sim. E, às vezes, aquilo vai se passando, achando que é só um problema de postura. Aí, você chega, às vezes, na vida adulta, já tá mais grave. Então, já é algo que, às vezes, a cirurgia talvez não adiante. Então, é uma forma de também conscientizar as pessoas sobre esse tópico, né? De abraçar a escoliose e os diferentes corpos, né? Saindo um pouco desse lado da assimetria, né? Agora, abraçando os desníveis, as assimetrias dos corpos e trazer esse lado da conscientização também da doença. Muito legal, porque com tudo isso, você me contou as narrativas a partir da moda, que é o título do nosso programa. É uma história muito rica, muito obrigada. impactante, porque mostra transformações, e não só física, né, por conta da cirurgia. Isso. Mas eu acho que transformação de visão. É uma coleção que ela não aborda só, tipo, o estético, né, o visual, mas também, tipo, o emocional, né? Principalmente que tem alguns artigos que falam que pessoas com escoliose, né, como é numa fase, tipo, muito de adolescência, e principalmente meninas, elas acabam tendo muitos problemas, tipo, emocionais, como depressão, autoestima, né? Exatamente. Bom, primeiramente, assim, eu fiquei um pouco impactado com tudo isso que você falou, porque, enfim, em FB nós temos alunos jovens, né, adolescentes, e com certeza cada um enfrenta diversos desafios. Exato. E possam ter desafios em relação a expectativas de um futuro, expectativas em relação a ser aceito por alguma... e possam ter alguma questão física que não se aceita, quer se enquadrar num padrão, ou queria ser de outra forma. E, primeiramente, eu entendo que a gente precisa se aceitar, né, se reconhecer, ver beleza em si, para que possa avançar. E aí eu falei sobre as expectativas. Final desse ano você vai participar do desafio. Isso, eu vou apresentar minha coleção toda pronta lá e vou desfilar lá em São Paulo, no final do ano. E aí tem os desdobramentos disso, que tem a premiação de 30 mil... participação você ganha 30 mil, mas você entra na line-up oficial da Casa de Criadores. Então, se você quiser apresentar lá desfile todo ano, todo semestre, você tá livre. Então, tipo assim, porque lá normalmente você tem que ser convidado, né? Então, se você ganhando, você tá dentro, entendeu? Pra sempre, ganha se chaves você quiser. da Isso, casa. Exatamente. E aí, assim, primeiramente, eu acho que não só eu, tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que assistir este vídeo em algum momento vai ter mandado boas energias pra você. Obrigada. Mas só tipo assim, eu não tô importando tanto com ganhar, né? Acho que só de estar participando desse processo e tipo, entrando mais a fundo nessa indústria e conhecendo outras pessoas e contando um pouco da minha história já é pra mim, tipo, uma vitória, né? Não tô pensando tanto lá no final. Eu quero entregar uma coleção muito boa e que eu tenho orgulho dela, mas eu não tô focando só, tipo, eu quero ganhar os 30 mil, entendeu? Eu quero aproveitar todo esse processo que está sendo concurso. Com intensidade, né? Exato. Tudo isso que está acontecendo. E dar o meu melhor e aprendendo ao longo desse processo. Legal. Eu acho que isso até é bom,
porque isso vai casar com, que eu acho, com uma coisa que eu tava pensando, que a gente às vezes vê uns memes, né, que as pessoas falam, respeite o processo. Isso. Confie no processo. Confie no processo. E eu percebo que você está confiando e o processo parece que sabe que você está confiando nele. Espero. E aí, pensando nesse processo, como você contou da sua trajetória com a moda, desde ali quando mais nova, customizando suas roupas, de repente com aquele estalo da sua amiga que te fez enxergar isso como uma profissão, te levou para a academia, e aí você está caminhando dentro desse caminho, desse percurso. Tá. A minha torcida é para você ganhar. Obrigada. Vamos colocar... Passou o desafio, não sei ainda qual o resultado, mas fica o convite para você vir contar para gente como é que foi essa experiência. O que você projeta para frente? Então, eu quero ter umas 2 marcas de moda, né? Uma focando na funcionalidade das roupas, né? E esse lado sustentável sempre tá comigo, né? De qualquer forma. E focando numa roupa mais adaptável, que ela consiga, por exemplo, do clima de Brasília. Aqui é um clima que muda toda hora. Você sai de casa, às vezes, um solzão, aí fica frio. Então, uma roupa isso, que consiga conversar nesses desdobramentos do clima, né? Então, vai ser uma roupa mais pro dia a dia. E com, né, tecidos sustentáveis, que tem tecidos aí da indústria que eles já são tecnológicos. Então, tipo assim, você vai descartar o tecido, em 3 anos ele já vai ter sido absorvido pela natureza. Ele já vai ter tido o processo de decomposição. Porque tem tecidos de poliéster que ficam aí centenas, milhares de anos lá acumulando, né? Então, uma roupa que ela consiga conversar, né? E que ela dure bastante e que sirva para diversas ocasiões. Só que eu não vou entrar muito afim pra... Não, é um segredinho. É bom para deixar um pouquinho de curiosidade nas pessoas. E a outra marca que eu me apaixonei muito foi por exemplo, nessa minha coleção. Que eu trouxe uma moda que ela é mais voltada para a arte, né? Uma forma de expressão, de comunicação, de trazer uma história. E antes eu ficava nessa, será que eu ficava esse nervosismo de ir nesse lado da moda, que às vezes eu achava que eu não tinha o que era necessário para ir para esse lado. E nesse processo eu aprendi muito sobre mim, então foi um lado que eu me apaixonei muito, de poder mostrar o que eu quero para o mundo, de às vezes contar uma história, ou só mostrar algo que eu às vezes tive uma inspiração do mundo mesmo, e trazer esse lado, né, que envolve muita experimentação e trazer um pouquinho de mim para a moda, assim, de uma forma mais autêntica, mais, mais íntima minha. Então, seriam essas 2 marcas que aí vamos ver como é que vai ser os desdobramentos. Acho que a trajetória que você está percorrendo está direcionando isso. As sementes estão sendo plantadas e essa realidade é muito palpável. Assim. Então, parabéns pela essa trajetória, pela participação no desafio. Muito obrigada. Tá? E eu imagino que você deve estar assim, com muitas coisas, muita correria por conta dessa fase prévia, né? Tá uma loucura, que eu tenho que entregar o TCC e eu tenho que fazer essa coleção, e tem alguns detalhes da coleção que são algo que leva muito tempo, e uns detalhes assim, porque eu tô mexendo com alguns detalhes minuciosos, eu não vou dar muitos spoilers, que eu acho que vai agregar muito. Só que é algo que demorou bastante tempo, e muito teste, né, pra ver se vai sair do jeito que eu quero. Então, com toda essa sua correria, eu e nós aqui do Estação IFB, a gente te agradece muito. Muito obrigada pelo convite. Por você ter conseguido um encaixezinho vindo aqui trazer as histórias. Mas é um prazer poder contar um pouco da história, da coleção e um pouco da minha história, assim, conversar. Achei incrível. E é uma ótima iniciativa, parabéns, realmente, da gente poder trazer um estudante, assim, pra comentar. Porque às vezes, quando a gente vê alguém, um estilista famoso, ele tá muito lá na frente, então você fala, cara, essa pessoa é incrível, eu não chego aos pés daquilo. Então, se às vezes você começa a ver alguém no início, você consegue ter uma conexão ou se sentir mais acolhido, né? Algo mais próximo de você. Né? Então, eu acho isso muito interessante de... E vale pensar que ele também foi em algum momento. Ele esteve na sua... Né? Então, é muito
tem as pessoas que já estão consagradas no meio e tem as pessoas que estão lutando para serem consagradas. Eu adoro ver essas histórias de início. Eu conheci um designer que ele apresentou a Casa de Criadores, eu consegui nesse último, que foi agora em agosto. E às vezes a gente pensa que, cara, a pessoa que tá apresentando lá, cara, tá nadando na grana, tá muito bem de vida. E, tipo assim, ele falando que ele tava, tipo, tava uma loucura, ele tinha pouco dinheiro, né? E ele tinha que fazer aquilo funcionar, entendeu? Então, às vezes, ele falou que até às vezes não dava para contratar modelo, por mais que ele quisesse muito, porque não tinha condição. Então, tudo aquilo que ele fazia, as peças, eram muito minuciosas para não dar algum erro, porque ele tinha realmente que economizar. Ele não tinha como sair só ir gastando. Então, ele, tipo, sofrendo, às vezes não pagando conta para conseguir botar o desfile lá, né? Porque às vezes a gente vê o desfile completo e a gente acha que foi, tranquilo. Às vezes tem muito suor, às vezes tem muito sacrifício que você tem que dar para você apresentar o desfile. Às vezes tem gente que vende um carro para conseguir dinheiro para apresentar um desfile. Porque esses desfiles são caríssimos, né? Assim, o do São Paulo Fashion Week, que eu já vi uma matéria, eu já vi gente falar que às vezes gastava 100 mil. Uau. A partir de 100 mil para produzir um desfile. Então é um custo enorme, né? Sim. Nem todo mundo tem, com certeza, como fazer esse investimento. Bom, pensando, né, nessa tocada aqui que você acabou de falar, de o espaço, primeiro que eu acho maravilhoso quando os estudantes do IFB vêm e contam das suas produções, das suas experiências, das suas vivências. Toda a história que você narrou, vou usar o termo narrou, porque é o termo do nosso título do nosso episódio, é muito inspirador em vários sentidos. Obrigada. Seja no aspecto de se encontrar profissionalmente, seja no aspecto de ser criativo, de ser ousado, de romper o padrão. E eu espero que todos que vão ver isso daqui, possam ser impactados da forma que necessitam. E aí, para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem, né? Que assim, para quem gosta de moda, mas principalmente para quem tem como se fosse um grito interno, assim, de querer se expressar, e que às vezes não está conseguindo, por várias questões, uma questão de aceitação, uma questão de não saber como, para mostrar, igual você, o seu grito é através da sua arte, né? Então, a sua expressão está ali, e para que essas pessoas vejam que é fascinante, é encantador, é inspirador avançar. Eu acho que, somente nessas manualidades, né, de trabalhos que você mexe muito com manualidade, não só a moda, né, outras áreas também, a gente fica muito nervoso, tanto na questão processo criativo, tanto na confecção. Então, a gente vai fazer um negócio lá, a gente fala, nossa, tá horrível. Porque você está se comparando com, às vezes, uma pessoa que está muito lá na frente, que tem 30 anos de carreira. Então, tem muito dessa comparação. E, por exemplo, o meu processo criativo, ele tá aí, durou 2 anos. Eu comecei essa coleção em 2022, início do ano. Tanto que, assim, eu atrasei minha faculdade, era para ter formado há um tempinho já. Eu atrasei porque eu queria ficar mais tempo nessa coleção, que, inclusive, foi o que me fez estar aqui hoje. Porque se eu tivesse finalizado lá, eu não teria essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história e trazendo minha coleção, né? Então, é um processo que, às vezes, ele é longo, ele vai ter dias que você vai estar fluindo muito, dias que você vai estar... Não vai funcionar, vai ter coisas que você vai errar muito, vai ter coisa que você vai fazer que vai ficar terrível, só que você vai sempre evoluindo. É um processo, às vezes, lento, mas que vai de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo chegar ao patamar que você quer, e é um processo de constante evolução. Então, tipo, ninguém às vezes chega num ponto e para, é isso. É uma constante evolução, né? E o que eu gosto da moda é essa forma de poder se expressar. Às vezes a gente acha, como que eu vou me expressar? Qual a maneira certa, a maneira errada? E não tem isso. Tipo assim, cada pessoa tem uma interpretação única, né, da sua narrativa, da sua história, de como ela vê o mundo. Então, você tem que ir testando, tem que ir fazendo e tentar trazer, acho que um pouquinho de você, do que você sente, né, não focar talvez tanto, tipo, né, tem que focar muito, né, na técnica, na forma que se faz, mas também dar a devida atenção ao seu interno, das formas que você consegue trazer a sua visão de mundo para moda. Porque é isso que realmente faz um estilista, às vezes,
bombar. É, tipo assim, a forma que ele vê a moda, né? Então, a forma dele única de enxergar que ele traz para as pessoas. Às vezes você acha que a sua visão não é... não é tão importante. E, na verdade, você nunca vai saber, até você realmente testar e ver, né, o retorno disso. Às vezes você vai errar, você pode fazer uma coisa e, tipo, ficar não tão legal. Uhum. Mas é tudo parte de um processo, assim, acho que tem que ir testando, tentar, tipo, liberar o processo criativo, testar mesmo, vai errar, faz parte. Mas sempre ir continuando, nunca desistir, né? Principalmente que às vezes a moda a gente fica meio nessa. Tipo, quando fui fazer moda, minha mãe, tipo, mas você vai ganhar dinheiro? E, tipo, tentar focar muito nesses comentários externos e focar mais no que você quer e confiar que você pode trazer algo de bom a partir daquilo. Acho que é um ponto, né? Não, é maravilhoso, maravilhoso o seu recado. Júlia, muito, muito obrigado. A gente está na torcida aqui para que você tenha uma vivência maravilhosa nesse desafio e que, assim como a sua produção final te surpreendeu, que lá também possa te surpreender de forma muito positiva. Queria que você falasse para as pessoas, só para a gente fechar mesmo, onde elas conseguem ver mais sobre os teus materiais, sobre a tua coleção, né? Já que talvez aqui a gente não colocou nenhuma imagem, mas que elas possam visualizar. No meu Instagram, o meu Instagram é Julia Teófilo, _. O meu nome é um pouco difícil, Teófilo, né? Ele é THEOPHILO e o underline, mas eu posso enviar para vocês, que vocês colocam, tipo assim, o nome na telinha. Colocamos. Porque é um pouquinho difícil. Então lá eu tô mostrando um pouco do processo e logo vai ter um Instagram dedicado só para o design de moda, né? Que esse Instagram é um pouco do pessoal junto com a moda, né? Sim. Logo vai ter um focado só nisso. Legal. Bom, então é isso. A gente agradece muito. Muito obrigada pelo convite. E encerramos aqui mais um Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. Até a próxima. Até. Tchau.